Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais, eu sou Mariana Azevedo e essa é a nossa estreia do projeto Amazônia Check, uma parceria do Grupo Liberal com o YouTube e o Centro Internacional para Jornalistas. O Amazônia Check consiste em checar as falas dos candidatos à presidência do Brasil. Eu estou aqui com o Eduardo Laviano. Oi, Mari. Oi, todo mundo que está assistindo a gente. Esse projeto vai ser bem bacana, a gente espera contar com a companhia de vocês, porque com certeza a Amazônia vai ser um grande tema das eleições de 2022 e por aqui a gente vai estar de olho em tudo que os candidatos falam. A gente vai dar esse pontapé inicial no projeto com a entrevista do presidente Bolsonaro concedida ao Jornal Nacional da TV Globo. Bora lá? Agora a gente vai checar uma fala do presidente sobre a população da Amazônia. Olha, você tem que pensar que na Amazônia você tem quase 30 milhões de habitantes lá. Tem 30 milhões de brasileiros na Amazônia. Primeira preocupação é essa. Então, Laviano, essa fala do presidente é verdadeira ou falsa? Então, Mari, essa fala do presidente Bolsonaro é verdadeira, ele acertou no número da população da Amazônia. A gente tem, de fato, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o último dado é de 2021, e a gente tem aproximadamente, na verdade, exatamente, o número estimado é 29.627.458 habitantes. Portanto, a fala dele de que tem quase 30 milhões de habitantes é verdadeira. Mas é importante a gente lembrar que a Amazônia também comporta outros 8 países aqui na América do Sul, que no total somam aí 35 milhões de habitantes. Mas como o Bolsonaro é presidente do Brasil, a entrevista foi para um veículo nacional, ele estava falando de brasileiros na Amazônia, a gente considerou a fala como verdadeira, certo? A gente vai agora para outra fala do presidente Bolsonaro, dessa vez sobre propriedades rurais na Amazônia. Dá uma olhada. Qualquer propriedade lá tem que preservar 80% e pode usufruir de 20%. E aí, Mariana Azevedo, o que a nossa equipe chegou de conclusão sobre essa fala do presidente? Então, Laviano, o presidente acertou ao afirmar que, pela lei, todo imóvel rural deve manter preservação de 80% da cobertura vegetal nativa na região. A normativa está prevista no artigo 12 do chamado Novo Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2012. Inclusive, na versão do liberal.com, das nossas checagens, tem lá os links de todos os artigos, de artigos da Constituição, que vocês podem acessar também para dar uma olhada. Agora o assunto é queimadas e ribeirinhos. Vamos checar mais uma fala do presidente. Grande parte disso aí, alguma parte disso aí é criminoso, sei disso. Outra parte não é criminoso, é o ribeirinho que toca fogo ali na sua pequena... Como vocês puderam assistir, a fala do presidente Bolsonaro colocava que uma parte, dos incêndios e das queimadas na Amazônia são realizadas por criminosos, enquanto outra parte seria realizada por ribeirinhos. A fala, porém, está fora de contexto. A gente consultou para essa checagem o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que comentou com a gente que, apesar de, eventualmente, ribeirinhos realmente botarem fogo em pequenas propriedades, isso não tem um significado expressivo no grande total aí de queimadas e desmatamento na Amazônia. Portanto, essa fala foi considerada como enganosa pela nossa checagem, justamente por não apresentar o contexto geral de tudo. A gente, inclusive, conversou com a Anne Alencar, que é diretora de Ciência do Instituto, e vai falar um pouquinho para a gente sobre um assunto interessante, que é o fato de que as queimadas demandam muito dinheiro, elas são muito custosas. Para destruir 2.000 hectares de terra, por exemplo, é preciso de mais de R$500 mil, uma quantia, Mariana, que dificilmente um ribeirinho de dentro da floresta possui. Dá uma olhada no que a Anne falou. Quem faz um desmatamento de 2.000 hectares, 1.000 hectares, 500 hectares, tem dinheiro para fazer esse desmatamento. Custa muito caro. Tem pesquisadores aí que indicam que pelo menos R$1.000 por hectare para derrubar um hectare de floresta. Então você vê aí, alguém que vai derrubar 500 hectares de floresta tem que ter pelo menos aí uns 500 mil para fazer esse investimento. Então isso não são ribeirinhos que estão queimando a Amazônia, E a gente ainda conversou com o advogado ambiental Carlos Eduardo Rodrigues, que lembrou que existe previsão legal para que populações tradicionais e indígenas façam fogo, contanto que seja para a subsistência, ou seja, para a própria alimentação. Isso, inclusive, está lá no artigo 38 da Lei 12.651 de 2012. Então, só reiterando, essa fala foi considerada pela nossa equipe como enganosa, pois está fora de contexto.
Agora a gente vai conferir uma fala do presidente Bolsonaro sobre a destruição de equipamentos apreendidos em operações do IBAMA na Amazônia. Dá uma olhada. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem abuso locais... de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte? Do órgão parte do IBAMA. Fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Sim. Por que, candidato? O que seria um Mas abuso o seguinte, do IBAMA o que diz a lei? na defesa da O floresta que diz a lei, um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. E muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. E aí, Mariana, conta pra gente. Olha, Laviano, essa afirmação é falsa. A nossa Constituição não delimita a destruição de maquinário utilizado em crimes ambientais e nem a configura como crime. É importante falar que, inclusive, tem uma regulamentação, né, da nossa lei que permite a destruição de aparelhos e equipamentos apreendidos, como, enfim, tratores, escavadeiras, pás, diante da impossibilidade de retirá-los eles do local. Inclusive, o presidente falou, né, que essa operação, o questionamento dele é justamente que se o equipamento está naquele local da apreensão, ele chegou lá de alguma forma, então, portanto, ele poderia ser retirado. Mas na nossa checagem, inclusive, a gente conversou com o Luiz Antônio Monteiro, que preside a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Pará, e ele falou que esse processo geralmente é muito custoso para os cofres públicos. Portanto, geralmente, quando esses equipamentos são destruídos, é porque justamente avaliaram que seria muito caro remover eles de lá. O Luiz Antônio, porém, inclusive, fala com a gente que essa é uma situação controversa. Apesar da fala do presidente Bolsonaro não ser verdadeira em relação à lei, existe muita controvérsia sobre a destruição desses equipamentos, porque, por exemplo, um trator destruído pode ter sido arrendado ou alugado para uma pessoa que vai fazer uma atividade ilegal. Então, essa destruição é feita em caráter cautelar, portanto, sem um processo, sem um julgamento. Então, existe controvérsia acerca do tema, o presidente Bolsonaro refletiu isso na entrevista para o Jornal Nacional, mas a informação de que é contra a lei destruir os equipamentos apreendidos pelo IBAMA é falsa. Inclusive, eles podem ser descaracterizados, as peças podem ser vendidas e tudo mais. E agora a gente vai conferir a última fala do presidente sobre a Amazônia. A Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental. Ali na Amazônia cabe uma Alemanha, cabe uma França, cabe uma Itália, cabe um Portugal, cabe um montão de países. Laviano, essa afirmação é falsa ou verdadeira? Essa afirmação é falsa, Mariana. O presidente cometeu um erro aí, ele subestimou o tamanho da Amazônia. Ao afirmar, né, que a Amazônia é do mesmo tamanho da Europa Ocidental, ele errou aí por mais ou menos 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Acontece que a Amazônia brasileira, que é o número que a gente está considerando aqui, mede aproximadamente 5 milhões de metros quadrados. Então, se a gente pegar os 10 países da Europa Ocidental, eles têm juntos 1,4 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. A fala estaria correta se o presidente dissesse que a Amazônia é muito maior que a Europa Ocidental, que aí daria a dimensão da dificuldade de se fiscalizar, que era o que ele estava falando na hora da entrevista. Então ele subestimou aí o tamanho real da Amazônia, que realmente é gigantesca, como a gente sabe. É isso mesmo, Laviano. A gente vai ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais o Amazônia Check. Pois é, pessoal, o Amazônia Check é um projeto que está rolando durante toda a eleição. Então você pode acompanhar lá em oliberal.com/Amazônia Check, ver as nossas checagens, tem a versão por escrito, tem entrevistas super legais com especialistas, acaba dando uma experiência mais completa para você que está nos acompanhando. E, enfim, a gente vai continuar assistindo o que os candidatos falam sobre a Amazônia. Até a próxima. Tchau!